O que você vai ser quando crescer? Já parou para pensar, né, nessa frase? Quantas vezes você a ouviu? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Há uma frase de Sócrates que diz assim: tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais, sugerindo que nós somos vazios e ocupamos esse vazio com coisas, com realizações, com ocupações. E ocupar-se então parece um jeito de buscar o sentido, buscar aquele propósito, né, que todos nós entendemos que a vida precisa ter. Viver sem propósito é viver vazio, é viver sem objetivo. E então a gente vai se ocupando, só que à medida que se ocupa, se sente ainda mais vazio. Se você pensar na pergunta mais ouvida por todos nós ao longo da nossa primeira infância, o que você quer ser quando crescer, isso remete a duas coisas muito importantes. Primeiro, que sugere que a criança ainda não é, ou seja, você não é porque você é um desocupado, né? Você não existe enquanto você não tem uma profissão, porque essa pergunta dá conta do que vamos ser no sentido de fazer, que profissão teremos, existiremos para quê, qual é a nossa ocupação nesse mundo. Então, se uma criança não tem ocupação, subentende-se então que ela ainda não é. Então você só será quando você crescer. E o crescer, o amadurecer, o ser adulto está extremamente ligado àquilo que se faz. E aí se confunde ser com fazer, que são duas coisas extremamente diferentes. E a gente pode refletir assim: você é o que você faz? Né? Ou não. Existem pessoas que se identificam extremamente com aquilo que fazem, com a profissão ou com a ocupação, seja ela qual for. É muito curioso você ouvir ao longo de uma trajetória, especialmente na experiência clínica, as pessoas se sentirem vazias porque elas perderam a sua ocupação, elas perderam a sua função ocupacional. Isso acontece, por exemplo, quando alguém se aposenta, trabalhou-se a vida, 35 anos, 40 anos numa função, de repente é obrigado a se aposentar e essa aposentadoria então dá àquela pessoa a sensação de que ela não tem mais propósito, de que ela não tem mais função na vida. Ora, isso vale também para as mães. Eu já ouvi muitas mães reclamarem de forma chateada e crises bem profundas e sérias, inclusive. Por quê? Porque quando perderam a sua função materna, ou seja, seus filhos cresceram, se casaram, saíram de casa, às vezes alguns nem se casaram, mas se tornaram adultos e não precisam mais, evidentemente, como precisavam antes dessa mãe, essa mulher se sente desocupada, se sente vazia. Isso acontece às vezes no luto. Você já percebeu que no luto, quando a gente perde alguém, o que é muito justo, né, e uma coisa muito complexa, mas normalmente as falas diante do ente querido que se foi, especialmente quando é cônjuge: e agora? Quem vai ver televisão comigo? Quem vai à feira comigo? Quem vai ao mercado comigo? A ocupação daquela pessoa é muito significativa para a gente. Então essa ideia de confundir o que eu sou com o que eu faço pode trazer sim um tormento muito grande ao longo do tempo, quando esse fazer é diminuído, ele se desfaz, ou ele não é mais necessário. A gente tem muito problema, está tendo muito problema aí com as questões ligadas aos idosos, né? Uma das grandes crises do envelhecimento, que é um tema a ser abordado em algum momento aqui, seja você jovem ou não, você tem que pensar
no velho, você é velho, mas essa questão da sua insignificância, da sua inoperância, da sua inutilidade. Ora, então, associar você àquilo que você faz ou entender que você só será alguém na medida em que você tiver uma profissão, uma formação, realizar alguma coisa, isso é extremamente complicado. E aí, nesse processo de, né, seguindo aí a fala de Sócrates, nós vamos ocupando, porque enquanto mais ocupado nós formos, mais sentido a nossa vida terá. Então nós vamos nos ocupando, só que a ocupação também traz estresse, a ocupação também traz cansaço, a ocupação também traz peso e inclusive se confunde com a tirar a sua própria liberdade, porque você não sabe mais se aquilo que você faz para ser alguém ou você faz porque você está prisioneiro daquilo. Aquilo invariavelmente vira uma prisão. E você sabe que muitos de nós não sabemos ser realmente livres, né? Então nós começamos a trajetória da nossa vida respondendo essa pergunta: o que você vai ser quando crescer? Já calcados na busca louca do adulto que entende que precisa ter sentido uma vida a partir do que ele faz. E aí essa angústia do adulto é, evidentemente, por assim dizer, transferida para o seu processo de identidade. E aí eu cito uma outra definição de Freud sobre quem você é ou sobre aquilo que nós nos tornamos. A identidade ou aquilo que você é resultado de um processo muito longo de identificações, onde você vai se assimilar interiorizando, né, se assimilando, se interiorizando de forma, a gente diz, inconsciente, com aquela pessoa que de certa forma é referência para você. Então, esse processo de interiorizar-se, esse processo de se tornar igual àquela pessoa que me cobra e pergunta o que eu vou ser, me faz olhar para ela e seguir essa direção, seguir essa loucura de eu só posso ser se eu responder a essa expectativa. Se ela espera que eu seja alguma coisa, na medida que eu conquiste alguma coisa, é assim que eu me torno uma pessoa. Isso tudo vai trazendo a um processo muito complicado no nosso processo de identidade, de quem nós somos, porque nós nos perdemos nesse processo. Normalmente a gente diz, né, para uma criança: cresça e estude para você se tornar alguém, sugerindo inclusive que se uma pessoa que não estuda, então ela não é alguém. Então nós vamos associando muito a identidade àquilo que nós realizamos e aquilo que nós conquistamos. Claro e evidentemente que isso está no pacote de quem nós somos, mas não é apenas quem nós somos, né? Talvez aquela ideia de Bauman de que da fluidez, né, da identidade, de não ser totalmente rígido, totalmente acabado e pronto, e ter um manto mais leve, ter uma identidade que pode se adaptar, se readaptar, se refazer, sugerindo que nós não somos alguém pronto, nós não somos alguém acabados, nós somos alguém em formação, nós somos alguém em autodescobrimento, em novidade, em percepções novas sobre quem nós somos. Se você se prender a um único aspecto de quem você é, você realmente vai se perder se esse aspecto sumir. Então, olhe para você como pessoa, como indivíduo, realize-se na pessoa de quem você é, e os demais, as coisas que você faz e que você conquista e que você realiza, né, por essas conquistas, elas vão sendo acopladas a você e não te definindo completamente, para que caso quando você perdê-las,
você não se perca sobre quem você é. Espero que seja uma reflexão que te traga algum proveito, tá bem? Até breve. Não deixe de curtir o nosso canal e até mais.